Paz e graça, galera. Tudo bem com vocês? Olha o texto maravilhoso que eu achei aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pois considero que os sofrimentos desse século presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. O que mais me intrigou aqui é quem escreveu. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. E em vários relatos das cartas de Paulo, Paulo vai falar de seus sofrimentos. E ele diz, tem ocasiões que ele fala que ele sofreu e de tal maneira, apanhou de tal maneira, que ele achou que ele ia morrer. Teve sofrimentos que ele estava com as costas sangrando de tanto apanhar. Ele diz que aprendeu a passar por fome, passar por escassez, e no final ele escreve: eu tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele se compara com os 12 apóstolos, ele também diz: em prisões eu muito mais, em cadeias eu muito mais. Ele perdeu a conta do tanto que ele apanhou e do tanto que ele sofreu e foi perseguido. No entanto, ele chamou tudo isso de leve e momentâneo. Isso me admira muito. Fica uma pergunta, né? Por que Paulo chamou toda essa aflição que ele passou, que eu desconheço um homem que passou tamanha aflição, por que ele chamou de leve e de momentâneo? Porque Paulo comparou com a glória que havia de ser revelada. Vamos ler o texto de novo? Pois considero que os sofrimentos desse século presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Isso significa que ele chama de leve e momentâneo as dores dele, porque ele aprendeu a comparar as suas tribulações com o peso de glória que há de ser revelado. E que glória é essa? É uma glória futura, é a nossa mansão celestial, né? Existe mais. Aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos não subiu ao coração do homem, nem chegou à mente do homem. Quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a profecia que diz: tragada foi a morte na vitória. Naquele dia ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, né? Não haverá mais pranto nem dor. As tribulações passarão e nós viveremos a eternidade. Paulo vivia pela eternidade. Às vezes a nossa tribulação está tão grande porque nós esquecemos que nós não somos daqui e que nós temos uma glória que um dia vai ser revelada. Paulo também escreveu outra coisa muito interessante. Ele escreveu que a gente deve se revestir da nossa morada. A nossa aflição se torna grande por falta de revestimento da nossa morada. Estão falando pouco da salvação, estão falando pouco da volta de Jesus, estão falando pouco do céu. Eu vim lembrar você que você não pertence a este mundo. Quanto mais você comparar sua aflição com a glória que há de ser revelada, menor ela vai ficar. E eu quero encerrar esse texto dizendo para você: às vezes você está pedindo para Deus diminuir as tribulações na sua vida, né? Apaziguar as tribulações da sua vida. Só que às vezes Deus está esperando de você que você lembre da glória que Ele vai derramar sobre a sua vida. Esta glória não pode ser comparada. Nesta glória tem chão de ouro. Nessa glória tem muro de jaspe. Nessa glória tem Jesus enxugando de você toda a lágrima. Então que nós possamos aprender que não existe aflição grande quando se comparada com a glória de Deus. Eu quero desejar a você um bom dia. Não sei as tribulações que você está passando, mas eu peço para você: lembre-se, você é passageiro, você é estrangeiro, você é peregrino, você não é daqui. As pessoas não estão falando mais sobre salvação, e talvez por isso as aflições de muitas pessoas estão aumentando, mas não é as aflições que estão aumentando. Lembre-se lá atrás, quando você se revestia da sua morada, quando você pensava mais no céu, quando você pensava mais nas coisas de Deus, quando você pensava mais nas coisas do alto. Parecia que aquelas aflições que você passava, que são muito piores do que as de hoje, parecia que elas eram pequenas, parecia mais fácil de passar. Mas não é que elas eram pequenas ou grandes,
é que na verdade você se lembrava da sua morada. Que hoje nós possamos lembrar que nós somos estrangeiros e que um dia Jesus vai voltar e ele vai revelar uma glória que não subiu ao coração do homem e nem chegou à mente. Eu quero desejar a você um bom dia. Abraço do seu amigo Pastor Danilo.